que a gente vê que tem sistemas que beneficiam muitas áreas. Então, por exemplo, sistemas que focam na experiência de marketing, mas pecam muito na experiência comercial e de atendimento, ou o contrário também. Então, servir minimamente a todas as áreas também é um pilar importante. Uma troca de ferramenta, ela nunca é bem vista, gente. Só se a pessoa partir de um sistema muito ruim mesmo, né? Ela tá desesperada por uma melhoria. Entenda qual é a sua dor. Qual é a dor hoje? Tenha certeza dela e se vista dela, porque quando você vai para o mercado, assim, tudo parece muito bom, sabe? Mas se você não tem ciência da onde de fato é a sua dor atual, você acaba comprando gato por lebre. Estamos começando mais um episódio do Hook Talks. E eu tenho certeza que o tema de hoje é muito relevante, é muito importante para você que acompanha o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre como conduzir um processo de migração de CRM com sucesso. Um tema extremamente necessário e importante para as empresas que estão passando por um processo de avaliação, de reestruturação, de mudança de CRM. E nesse contexto, existem muitas dúvidas em relação ao planejamento, à estrutura, ao processo. Mas hoje nós vamos discutir muito sobre esse tema. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Hook Talks, a nossa série de entrevistas com executivos, gestores, líderes que estão no dia a dia das empresas, trabalhando com operações de crescimento, processos de CRM, estruturas de marketing, vendas, pós-vendas. Aqui tem muita discussão, muita conversa, muito bate-papo e muitas dicas. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gente, para falar sobre esse tema, eu tenho uma convidada super especial. Uma convidada que tem muita experiência em projetos e processos de migração de CRM. Já liderou diferentes estratégias, diferentes processos, tem muita experiência e vai compartilhar um pouco deste aprendizado com a gente. Ela tem conhecimento sobre dados, processos, migrações, tecnologia. Pega o seu caderno, pega o seu iPad e se prepara que vem muito conteúdo relevante. E para discutir sobre migrações de CRM com a gente, comigo, eu tenho aqui ao meu lado a Letícia Marques. Letícia sabe muito de CRM, tem muita experiência, muita vivência e aprendizado. Letícia, obrigado por aceitar o meu convite, aceitar o nosso convite. É uma honra, né, tê-la aqui no nosso canal para discutir esse tema que é um tema muito frequente nas minhas conversas, nas minhas reuniões com empresas que estão avaliando uma mudança de CRM e surgem muitas dúvidas. Sem dúvida, é um assunto muito crítico e muito discutido numa mudança de tecnologias, de plataformas de CRM. Então, expectativa alta, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e bem-vinda. Obrigada, Tesori. Imagina, eu que agradeço. Boa, muito bem. Bom, Letícia, preparada? Vamos lá. Podemos? Posso seguir o roteiro? Pode. Vamos nessa. Bom, antes de falar do nosso tema, eu queria que você falasse para a nossa audiência, né? Hoje você tem uma posição, né, de gerência de CRM, construiu isso ao longo da sua carreira, mas que você contasse aí um pouquinho para a nossa audiência, um pouquinho dessa sua trajetória, da sua experiência, para trazer um pouco desse contexto, então. Claro. Bom, vamos lá. Bom, eu sou a Letícia, atuo já tem mais ou menos uns 4 anos como gerente de CRM, mas eu comecei lá atrás, dentro da área comercial, sem nunca ter gostado de vender, mas comecei lá, mas gostava muito de entender a mecânica da venda. Então, meu trabalho como vendedora, vou confessar que não era muito bom, mas eu era muito analítica e comecei a entender que dentro da venda tinha muita ciência envolvida, né? E aí fiz uma proposta, depois de um tempo na área comercial, para minha chefe atual, da gente criar uma área de suporte comercial. E eu acho que foi ali, exatamente ali, que começou a minha carreira como CRM. Então, essa área de suporte, depois de um tempo, virou inteligência comercial, que teve tanta autonomia, inteligência, automação, que teve que transbordar, teve que sair do comercial, e aí virou uma área específica, né, própria,
de CRM, inteligência de mercado e Ops. E eu estou nessa área já tem uns 7, 8 anos e como gerente há 4. Muito legal. Começou na área de vendas? Não sabia. Vendendo? Vendendo. Que legal. Exatamente. Que bacana. Muito ruim vendedora, mas... mas, enfim, né? Gostava bastante de entender ali como é que funcionava a venda. Eu entendi lá atrás que a maior parte do tempo dos vendedores era assim, 80% fazendo processos e 20% Olha que legal, vendendo. Que legal. E aí, com isso, foi a minha escapatória, né, naquele início. Propus a gente criar essa área de suporte, né? E eu faria ali aquele processo da venda, deixava o vendedor fazendo aquilo que ele mais gostava e que ele era melhor e que eu não era melhor. E essa área de suporte foi virando, né? Foi ganhando corpo, foi ganhando autonomia, foi ganhando inteligência para virar essa área de CRM. Que legal, que bacana. Ou seja, a partir de um problema dentro de uma área, né, que você atuava, você identificou muitas oportunidades. Isso hoje é realidade, ainda é realidade em muitas empresas, né? Os vendedores ainda gastam muito tempo fazendo trabalhos operacionais, preenchendo planilhas, tendo que alimentar os CRMs. E essa é uma realidade. Então, muito legal essa sua identificar essa oportunidade, né, e propor a criação de uma área de suporte, depois vir inteligência, CRM, RevOps, e esse é o caminho, né? Então, é muito bom que você teve contato realmente com o dia a dia, né, das dificuldades e da equipe, né? E com certeza, se não fosse essa experiência, eu acho que hoje eu não entenderia a mecânica da venda como eu entendo, né? Perfeito. Isso é essencial para quem trabalha com CRM, entender o negócio e os processos, né, Letícia? Exatamente. Muito primordial. Bom, muito bom. Letícia, bom, deixa eu trazer já um contexto aí para a gente entrar um pouco mais no tema. E eu queria ouvir um pouco da sua opinião em relação aos motivadores, né, que levam as empresas a discutir um processo ou uma decisão, uma definição de mudança de CRM. Quais são os principais motivadores, né, que levam um time de gestão, um time de board dentro das empresas a discutir, poxa, a gente realmente precisa fazer uma transição, mudar para um CRM, transformar o negócio. Como é que você vê isso? Eu acho que esse processo acontece diferente em cada empresa, né? Cada empresa, eu acredito que tenha o seu motivador, mas com certeza essa decisão parte de uma falta, né? Então, ou a dificuldade ali com, por exemplo, o UX, né, do vendedor ou de quem está atuando no sistema, com o layout, com toda essa parte de imagem, de LP, toda essa parte de marketing que talvez o sistema não esteja entregando, ou não consigo automatizar as comunicações, né? Assim, eu acho que cada empresa tem um pilar que talvez esteja em deficiência. Eu acredito que hoje a maior parte delas tome essa decisão por conta de ausência de dados ou dificuldade de extração de dados. Sem dúvida alguma. Você tem questões, né, e problemáticas que estão relacionadas aí aos processos, mas eu acho que essa questão dos dados não integrados, né, é talvez um dos principais motivos, né, que levam essas empresas a entrar no processo de reflexão e análise, né? E porque é isso, às vezes você tem áreas diferentes, lidando com processos diferentes, mas o cliente no final do dia é único. E se você não tem os dados integrados minimamente, você tem diversas consequências negativas, né? Exatamente. E acho que assim, tem que servir minimamente a todas as áreas, né? O que a gente vê é que tem sistemas que beneficiam muitas áreas. Então, por exemplo, sistemas que focam na experiência de marketing, mas pecam muito na experiência comercial e de atendimento, ou o contrário também. Então, servir minimamente a todas as áreas também é um pilar importante. Importante, né? E entrando um pouquinho mais na questão dos dados, Letícia, me dá 2 exemplos de situações de dados que motivam essa reflexão ou um direcionamento de mudança de CRM. 2 exemplos práticos. Poxa, como você falou, às vezes você tem um marketing muito bem organizado e resolvido, mas vendas não. Sim, acho que
O maior problema, inclusive de empresas que estão bem estruturadas em CRMs hoje, é não conseguir mensurar o seu investimento de marketing. Então, tem ali um investimento, a gente sabe que hoje em dia estamos num exponencial de custo de marketing, de aquisição. E a gente não conseguir mensurar o retorno disso, quem entra através de campanha X ou Y e entender se aquele investimento está dando certo ou não, é a principal dor, com certeza. E a volta disso, né, também. Qual é o impacto se eu fizer um investimento na campanha X ou Y, no andamento do cliente ali, quanto tempo ele fica dentro da minha esteira, se ele consome mais ou menos de hora homem. Então, eu acho que é uma informação de ida e volta que hoje é muito difícil, poucos os sistemas que conseguem conectar essas informações. Legal, muito bom. Vamos falar um pouquinho de planejamento. Tá? Imagine que eu sou gestor de uma empresa e uso 3 ferramentas diferentes e decidi fazer uma migração para um CRM que tem a proposta, né, e o propósito de ter tudo integrado. Como eu planejo esse processo de migração? Qual que é a sua visão e a sua orientação para a gente desenhar um planejamento de migração? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é entender que as ferramentas elas foram construídas por mentes diferentes, né? Então, a ferramenta ela tem uma visão de negócio que normalmente elas diferem entre si. Então, não é só a gente falar, bom, vamos migrar, pega tudo isso daqui e tomba para lá. Pega os móveis dessa casa e leva para outra casa. Aí a sala é maior, é menor, não cabe, não é bem assim, né? Não tem como, exatamente, não é bem assim. E eu acho que o trabalho mais importante de uma migração de CRM é entender que existe ali um papel de tradução. Então, entender como os dados são organizados na ferramenta de origem e como a gente vai traduzir para a ferramenta futura. Esse papel normalmente tem que ser ali de quem está à frente do CRM e, de novo, essa pessoa só vai conseguir fazer essa tradução se ela entender muito bem como ficariam aqueles dados num Excel. Então, que inclusive pode ser a ferramenta de migração, né? Faz o download, entende como que essa base está estruturada, faz a tradução e aí sim, depois de tudo muito organizado, sobe no sistema novo. Essa é a fase mais crítica de um processo de migração? Qual que é a sua opinião? Subir, com certeza. Subir os dados no sistema novo. Porque assim, por mais que esse trabalho seja muito bem feito de tradução, ainda assim, gente, são ferramentas diferentes. Então, eu acho que tem que se preparar para uma porcentagem de erro. Isso é importante até para acalmar os ânimos da galera, para o emocional ficar em dia, para ficar tudo certo. É um processo difícil, é um processo oneroso, é um processo que tira noites de sono, mas que se você vê um ganho, se tem um lado positivo naquilo, por que não, né? É só se programar, fazer isso com como eu posso dizer, com preparo, né? Importante ali, que vai passar essa fase, que é a fase de upload. De upload. E você comentou aqui, até anotei, acalmar os ânimos da galera. Existe uma tensão, uma expectativa? Como é que você lida com os stakeholders, enfim, né? Olha, difícil, né? Eu tenho um caos, inclusive, vou contar. Não vou contar quem foi, mas eu vou contar. Conta. Ela vai assistir, ela vai falar, sou eu. A gente fez uma migração de sistema muito difícil, muito onerosa. E simplesmente a gerente da área sentou na cadeira e começou a chorar no primeiro dia de migração. É mesmo? Sentiu muito, assim, sabe, a mudança. Então, no sentido de perda? Sentido de perda, sentido de não saber por onde começar. Tiraram com certeza um pilar dela ali naquele momento, sabe? Então ficou gravado na minha memória. Nessa época eu era muito jovem, né? Ainda não estava nesse papel de gestão dessa migração, mas eu anotei isso mentalmente. E todas as vezes que eu toquei um projeto de migração, tentei antecipar esse processo, que é de
introduzir as pessoas à nova ferramenta antes do real deal, sabe? Ainda não está valendo, mas entra aqui, dá uma olhadinha, esse vai ser o seu novo ambiente. A sua nova casa. A sua nova casa. Fuça aí, tá tudo certo. Ainda estamos em ambiente de testes. Eu acho que trazer as pessoas para dentro da ferramenta, treinar as pessoas antes do real deal é importante, porque você trata ali uma parte emocional que, assim, gente, existe, né? Somos humanos, ainda mais quando você está falando da migração de um CRM que normalmente envolve ali boa parte da empresa. Então, para não acontecer isso, não ter gente chorando no seu departamento, traz as pessoas antes que vai funcionar. Legal, baita dica, muito legal. Gente, olha que dica bacana. Se você está iniciando um processo de migração de CRM, traga, né, a equipe anteriormente para o projeto, né, para que ela já possa se ambientar, se inteirar, fazer parte, se envolver, entrar na ferramenta antes do dia da verdade, do dia de sentar para trabalhar e já tá ali na nova ferramenta. Excelente dica, baita dica, adorei. Vou anotar aqui e vou recomendar para todos os clientes, Letícia. Bom, já que você trouxe um pouco desse contexto e desse caso, me dá um exemplo, 2 exemplos de situações difíceis, ou erros, ou problemas. Você já comentou um desse, mas tem mais algum outro caso que você faria diferente? Eu acho que tem alguns, assim, normalmente são, para quem trabalha com isso, eu vou falar, a pessoa vai falar, mas isso é óbvio, né? Mas, primeira coisa, eu acho que é fazer essa virada, né? Em um momento que você tem ali uma folga de tempo para tratar em caso de erro. Tá. Então, já aconteceu da gente fazer a migração, por exemplo, migrações menores, né? Segunda à noite, para trabalhar na terça de manhã. Um erro. Não precisa, né? Porque aí você passa a segunda inteira até a terça-feira acordada resolvendo o problema. Não tem necessidade. Então, se programa para fazer isso em algum momento de maior ociosidade para você ter mais tempo de ação ali, caso precise. E menos impacto na operação. Na operação, né? Com certeza. E eu acho que a segunda é também uma dica besta para quem trabalha e vai falar, mas isso é óbvio, que é subir uma amostra. Então, já aconteceu de eu subir uma volumetria enorme de registros e só quando subiu tudo, eu percebi que um campo estava com um formato errado, estava quebrando e ativando alguns gatilhos que não deveria. Então, assim, é fácil de resolver, né? A operação estando desligada está tudo certo, mas se eu tivesse subido uma amostra antes, eu não precisaria ficar movimentando, né, essa volumetria. Então, acho que isso é importante também. Ótima dica. Ótima dica de subir uma amostra antes, né? Subir uma amostra antes no novo CRM. E quando você fala uma amostra, até para deixar bem claro para a nossa audiência, é você pegar uma parte menor desses dados e fazer um carregamento? Exatamente. É isso? Pegar uma parte menor desses dados, se possível, com um certo sortimento ali, né? Então não dá para pegar, por exemplo, de um produto só ou de uma frente comercial só. A ideia é pegar uma amostra mista, homogênea, e aí subir e entender se o ecossistema funcionou. Funcionou? Deu tudo certo? Aí sobe o restante. Tá, excelente, excelente. Aí você preserva e mitiga a possibilidade de erros maiores, né? Exatamente. Muito bom. Deixa eu trazer uma outra pergunta pegadinha. Não está no roteiro, tá? Mas tenho certeza que a galera tem aí a necessidade de entender. Quando a gente faz uma transição de dados, de sistemas legados para um CRM novo, como que você trata, ou como se deve tratar, melhorando a minha pergunta, a questão da qualidade dos dados? Eu simplesmente pego daqui e trago para cá? Ou existe um processo necessário de análise de qualidade, de higienização? Porque muitas vezes você tem dados sujos, dados comprometidos. Não necessariamente eu preciso pegar e trazer 100% do que eu tenho daqui para cá. Existe essa fase de qualidade, de higienização, de confiabilidade, de tratamento do dado? Total, tem que existir, até porque eu não sei como é que funciona todos os CRM, mas a maioria deles você paga por contato, né? Então, o ideal é que você só traga para a nova ferramenta
aquele que de fato pode gerar um valor para o seu negócio, né? Esteja ali no ecossistema do negócio. Então, a primeira coisa é assim, né, gente? Isso já demonstra, se você tem uma base legado que está inativa e que estava no CRM, que não existia um processo que deve existir, que é de higienização constante dessa base. Então, precisa ficar sempre, né, atento com as pessoas que não estão entrando em contato com você, com o que você não está conseguindo gerar valor, e-mails, o que tangibilizando isso, né, para o dia a dia, o que demonstra isso? E-mails não abertos, ligações não atendidas, mensagens não respondidas, ou até mesmo bloqueio ali, né, do WhatsApp para quem usa. Então, assim, isso identifica que a pessoa não quer contato com a marca. Para que você vai guardar aquele dado ali, né? Então, é importante estipular quais são as suas métricas de insucesso também, né? A gente fala muito, a gente vê muitas pessoas falando de métricas de sucesso, mas métricas de insucesso não. E essas são alguns exemplos delas, né? Então, é importante ter para fazer essa higienização constante. Quando você fizer o download todo da base, talvez você perca ali os dados, né? Porque estariam ali flegados na base legado e talvez você perca. Então, você tem que criar critérios. De novo, cada empresa vai ter o seu. Não tem como... Não tem uma forma que funcione para todos. Não tem uma receita. Eu dei aqui alguns caminhos que eu acho que pode ser comum a muitos mercados, mas nem todos ainda, né? Claro. Enfim, acho que é importante ter, e isso é um processo interno. E depende muito da maturidade da empresa também, né? Muito, assim. Gente, tem mercados que, assim... Vou dar um exemplo de um mercado que eu tive contato, que é de próteses. Então, por exemplo, você sofreu um acidente e aí precisa de uma prótese. Você só vai precisar de uma nova prótese depois de 10 anos no mínimo. Então, não quer dizer que essa métrica de insucesso que eu acabei de falar, que são e-mails não abertos, ligações não atendidas, vai servir para todos os negócios. Porque para esse negócio, por exemplo, não serviria. Então, é importante cada um ter o seu, né? Excelente exemplo. Muito bom. Letícia, e tempo? Quanto tempo, mais ou menos, né, leva uma migração? Eu sei que a resposta mais comum é meio clichê, é muito e também tempo. Depende. Mas, para ter uma referência, para as pessoas que estão assistindo e estão se planejando agora para um processo de migração, quanto tempo mais ou menos em média leva? Eu acho que é isso, né? O depende. É importante entender qual que é o nível de maturidade, né, que você tinha na ferramenta anterior, para você entender quantos processos você vai ter que migrar, quantos contatos você vai ter que migrar, quantos objetos você vai ter que migrar, e aí sim fazer um planejamento. Eu acho que se você usava de forma mais contida, é possível fazer em 3 meses. Eu fiz, a minha última migração foi de uma ferramenta robusta para outra maior ainda, fiz em 6 meses. Foi muito corrido. Talvez indicaria um tempinho a mais aí, mas, de novo, cada empresa vai ter a sua realidade. Mas eu acho que assim, se a gente colocar uma faixa de 3 meses até 9 meses para projetos muito complexos, você consegue trafegar aí nesse meio. Legal, ótimo. Depende muito da complexidade, né? Total. E do projeto em si. E você falou de migrar contatos, você falou de migrar objetos. O que é objetos, se você puder explicar? Todo sistema, ele é dividido em, não sei se etapas, mas ambientes. Então, o lugar onde você vê as informações de marketing é um, o lugar onde você vê as informações de contato é outro, o lugar onde você vê as informações do negócio em si, da venda, é outro, de produto é outro. E a gente chama isso, dentro do mundo do CRM, de objetos. E aí tem os objetos que é comum e nativo na grande maioria dos sistemas, então contatos, negócios, produtos, e tem também os objetos que cada negócio vai precisar criar para atender a sua demanda. Então, dependendo do segmento, cursos, dependendo de outro segmento, afiliados. Então, vai precisar trazer para dentro aí a realidade da empresa. Tá. É importante, né? Como esses dados se relacionam. Então, o lead, ou o contato, melhor dizendo, o contato é o cliente que tem um negócio. Então, eles
eles são relacionados, existe uma correlação aí. Os sistemas, aí cada sistema tem a sua forma de relacionar esses dois. Isso é muito importante. Quando você fizer o download dessa base, precisa ter certeza que essa identificação, contato negócio, contato produto, contato qualquer outro objeto, esteja muito clara para que você, quando for fazer o upload no lugar novo, né, no CRM novo, consiga fazer essa correlação. Porque normalmente esses dados eles não saem super bem estruturados, né? Não é a ideia do CRM fornecer uma base completa para você. Claro, cliente, saia quando quiser. Então, tem um trabalho aí de Excel, de BI, talvez, dependendo do volume, de fazer essas conciliações entre as entidades, né, para subir isso no novo sistema já organizado e não perder dado nenhum, né, não ter ruptura. Excelente ponto, e eu imagino que seja um desafio comum, né, a maioria das empresas que faz esse processo, porque imagine que uma empresa está fazendo essa transição de diferentes sistemas, e aí essas bases não estão hoje integradas, e aí você tem que fazer esse processo fora, como você bem falou, usar uma ferramenta de BI ou usar até uma ferramenta de Excel, né? Isso mesmo. Para fazer essa combinação de dados, para depois vir para o sistema novo, né? Isso. E quem faz esse trabalho na prática? Deveria fazer? É o analista de dados? É a pessoa de CRM? É alguém de tecnologia? Assim, né? Não vou falar de forma pejorativa, mas eu acho que tem que ficar dentro da área de CRM, com certeza. Então, ou é a pessoa que está gerindo o projeto, ou é o analista de dados. Precisa conhecer o negócio. Não dá para ficar só dentro da área de tecnologia. Precisa entender que a pessoa que está dentro do negócio, ela vai bater o olho e ela vai falar, não, esse contato ele tem que estar atrelado a alguma coisa. Ou a um negócio, ou a um produto, ou alguma coisa, senão ele está solto na ferramenta. E ele solto na ferramenta não serve de muita coisa, né, gente? Então, precisa ficar dentro ali da estrutura de CRM, com certeza. Tá, ótimo, excelente. Muito bom, Letícia. Boas dicas, hein? Muito boa a nossa conversa. Estou aqui já anotando algumas recomendações, né, para poder depois compartilhar com os nossos clientes, enfim, com os nossos amigos. Mas muito bom, já estamos chegando aqui no final, né, da nossa conversa. E eu queria entender um ponto um pouquinho melhor. Você comentou no início, mas agora eu quero voltar, que é a questão do envolvimento e do engajamento dos times, dos colaboradores e das pessoas neste processo, né? Porque a questão da mudança cultural para um novo CRM, sem dúvida, é uma das mais relevantes. Então, como conduzir esse processo de mudança olhando para a people, realmente para as pessoas que vão chegar para trabalhar amanhã, sim, tem uma ferramenta totalmente diferente. Eu acho que tem algumas formas, e a primeira coisa é você entender que, assim, uma troca de ferramenta, ela nunca é bem vista, gente. Só se a pessoa partir de um sistema muito ruim mesmo, né? Ela está desesperada por uma melhoria. Mas é muito ruim tirar o conforto das pessoas, né? Você coloca ela ali em um lugar de exposição. Então, entender que isso vai causar um desconforto e que você, como gestor ali daquele projeto, pode minimizar isso, eu acho que essa é a primeira coisa, é a primeira postura. E aí, quando você assume essa postura, você vai pensar em como diminuir os cliques. Quando você está lá fazendo, de fato, a configuração da ferramenta. Ah, mas eu sei que o fulano, ele tem que inserir essa informação. Como eu faço para automatizar isso? Como eu faço para diminuir o trabalho dele nisso? Como eu faço para facilitar o handover entre as áreas? Para não ter aquela rusga de, eu mandei você que não recebeu, ou você que não me mandou tal informação. Então, eu acho que isso é a primeira coisa. Vai te ajudar no momento da configuração e vai te ajudar no momento da defesa. Você vai ter que defender, mesmo que não tenha sido você o tomador de decisão a respeito da mudança do CRM, você vai ter que defender aquele CRM para uso, para engajamento. Então, tem algumas ferramentas também que podem ajudar a gente. Eu acho que, assim, hoje em dia não tem a necessidade de você colocar uma sombra ali do lado, garantindo que a pessoa vai estar preenchendo o CRM da forma correta, mas você tem como motivar isso.
E aí tem diversas ferramentas que pode ajudar você a conduzir. Inclusive, a gente tem uma aqui que a gente indica para os nossos clientes, que é a SuperEd, por exemplo, que ela faz essa condução. Primeiro você clica aqui, depois você clica aqui, depois você clica ali. E isso facilita muito a vida de quem está ali aprendendo a navegar na ferramenta. Ou seja, tem que realmente dar todo o suporte, todo o apoio e ter esse envolvimento, né? E toda essa estratégia motivacional. Né? E é assim, né, pessoal, tamo junto. Gente, tamo junto. Isso aqui tá ruim. Eu pensei dessa forma, mas se estiver ruim para você, me ajuda, me fala, eu te ajudo depois. É não deixar a equipe desamparada, né? Eu acho. E qual o papel do RH? O RH se envolve nesse processo? Porque a gente está falando, né, assim, de um modelo de adaptação, de engajamento, de treinamento. O RH participa desse processo? Ou deveria participar? Eu acho que assim, na minha experiência, só RHs muito estruturados e normalmente ele deveria chegar ali no momento final para entender como é que foi a condução daquele projeto. As pessoas ajudaram ou dificultaram? Como é que foi a adaptação dessas pessoas nesse novo formato? Porque aí sim, talvez se você tiver muita dificuldade, aí eu acho que de fato é um caso do RH se aproximar e falar: fulano, equipe, pessoas, a gente precisa passar por esse processo, é benéfico para a empresa, vocês como colaboradores precisam, enfim, ajudar, né, participar ali. Então, não sei se atua no durante, mas no final deveria entender como é que foi a condução desse projeto. Legal, maravilha, muito bem. Letícia, para encerrar, uma última pergunta. Sempre eu faço para todos os nossos convidados, que é o seguinte: para quem vai iniciar um processo de migração nos próximos dias, 2, 3 dicas de assim, por onde começar? Qual o primeiro passo, o segundo, o terceiro, para quem realmente vai iniciar o processo de migração? Eu acho que a primeira dica, e talvez mais importante, é assim: entenda qual é a sua dor. Qual é a dor hoje? Tenha certeza dela e se vista dela, porque quando você vai para o mercado, assim, tudo parece muito bom, sabe? Mas se você não tem ciência da onde de fato é a sua dor atual, você acaba comprando gato por lebre, sabe? Acaba trocando 6 por meia dúzia, porque talvez você continue tendo esse problema na nova ferramenta. Então, tenha certeza do que hoje te incomoda e esteja amparado nisso ao procurar no mercado novas opções de ferramenta. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é assim, entenda que o sistema sozinho não faz nada. Então, não adianta ser a melhor ferramenta se você não tiver uma ótima equipe para configurar essa ferramenta e uma ótima equipe para fazer a condução com quem vai usar a ferramenta no dia a dia. A ferramenta sozinha não faz nada, a configuração da ferramenta sozinha não faz nada, se ela não tiver uma boa adoção e um dia a dia lá acompanhado, né? Então, anotei aqui: entender claramente qual é a dor, né, qual é o problema a ser resolvido. E você trouxe esse ponto, vou fazer uma suposição, tá? Posso estar errado. Porque em alguns casos, talvez a empresa não tenha muita clareza dessas necessidades, dessas dores. Porque normalmente quem toma a decisão não é quem faz a manipulação do sistema no dia a dia, né? Então, essa informação ela pode chegar com uma ruptura. Entendi. Então, pode ser diretoria, eu não consigo extrair esse dado porque o sistema é ruim. Mas, às vezes, pode ser a pessoa que não sabe usar o sistema. Claro. Às vezes, pode ser ali um mau uso, né, da adoção do dia a dia mesmo, de quem está ali preenchendo os dados no dia a dia. Então, tem que ter certeza, sabe? Porque, às vezes, você troca 6 por meia dúzia e aí você descobre que o problema estava na equipe. Isso acontece até com uma frequência. Geralmente é o sistema que não serve, né, que não funciona. A ferramenta não atende. É isso aí. E aí eu tenho que dar um passo para trás e entender realmente onde é que a gente está errando, né? É isso mesmo. Muito bom. Muito bom, Letícia. Adorei a nossa conversa. Muito legal. Muitas dicas boas e muitas questões assim que realmente fazem parte, né, do dia a dia desses processos que não são fáceis, não são simples, mas eu diria que para algumas empresas necessários e obrigatórios passar por essas fases de mudanças de tecnologia, né, de CRM, ferramentas, para continuar crescendo, escalando e gerando receita.
E não tem como, precisamos enfrentar, né, esses desafios, mas de uma maneira estruturada, planejada, organizada, com uma clareza dos riscos, das oportunidades. E então uma conversa que eu anotei realmente muitas dicas e agradeço demais, mais uma vez, a sua participação. E deixar aqui agora aberto um minutinho, né, para você deixar a sua mensagem, quem quiser falar com a Letícia, te procura onde, por qual canal, enfim. Bom, acho que é isso, pessoal. A migração do CRM não necessariamente é fácil, mas muitas vezes ela é necessária e ela é o trampolim para o próximo passo. Então, não tenham medo, não se apeguem, tem muita coisa boa no mercado, tem muita tecnologia acessível hoje em dia. Então, acho que se organizar direitinho, dá tudo certo no final. No final sempre dá certo. É isso aí. Pode me achar no LinkedIn, Letícia Marques, gerente de CRM aqui da RUC. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, Ale. Boa. Casa aberta, portas abertas para você voltar sempre, contar mais casos, mais histórias. E é isso. Show. Obrigado. Obrigada. Gente, essa foi a nossa conversa com Letícia Marques, gerente de CRM. Ela trouxe muitas dicas, muitos detalhes e recomendações sobre como conduzir um processo de migração de CRM com sucesso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de curtir o nosso canal, seguir os nossos vídeos, deixar o feedback, deixa seu comentário. Diz aí se gostou, se não gostou, qual tema você gostaria que a gente discutisse e conversasse aqui no Rock Talks, que a gente está olhando todos os dias com muito carinho para essa jornada, para esses episódios, para que sejam cada vez mais relevantes para você que está aí no dia a dia crescendo o seu negócio, tá certo? Espero que você tenha gostado mais uma vez e até a próxima.